Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Esse aqui é um curso completo e gratuito, onde eu vou te explicar como qualquer pessoa, não importa se você tem muito pouco ou mais ou menos dinheiro, não importa se você sabe muito pouco ou nada do mercado financeiro, mais precisamente do de Forex, eu vou te mostrar como você consegue operar nesse mercado, mesmo que com pouco dinheiro, fazer dinheiro com uma estratégia simples, eficaz e prática e tirar as principais dúvidas sobre como abrir conta na corretora, como funciona o mercado de Forex e quais são as corretoras confiáveis para você não cair em nenhum tipo de golpe. Então, se você quiser aprender tudo isso mais um pouco, vem comigo e fica até o final do vídeo. Primeiro, a gente precisa explicar o que é o mercado de Forex. O mercado de Forex, como o nome já sugere, é um acrônimo da palavra Foreign Exchange, ou seja, FOR significa mercado estrangeiro, né, estrangeiro, e exchange significa mercado, negociação. Ou seja, o mercado de Forex é o mercado da negociação cambial, onde a gente vai ter as principais moedas do mundo sendo negociadas e a gente vai poder negociá-las, fazer dinheiro na alta e na baixa dessas moedas. Todo santo dia vai ter um fato relevante no euro, uma notícia relevante no dólar, e isso faz o mercado subir e descer. Fora isso, o mercado de Forex tem mais volume financeiro do que todas as bolsas do mundo somadas. Ou seja, todo santo dia, se você somar futuros americanos, brasileiros, dinamarqueses, europeus, nenhum desses chega nem perto do mercado de Forex. Para você ter ideia, ele movimenta cerca de 6,6 trilhões de dólares por dia no mercado. Para você ter ideia quem atua nesse mercado, eu vou falar aqui de grandes instituições, e não só de fundos de investimento, mas também bancos centrais. Por exemplo, o Banco Central do Brasil possui mais de 343 bilhões de dólares em reserva. Ou seja, a gente está falando de um mercado com alta liquidez, muita movimentação de grandes players, e é justamente nessa aula que eu vou te explicar como você pode operar como os grandes players, como você pode estar a favor de um banco central, sem precisar de notícia nem nada do tipo. O mercado de Forex funciona 24 horas por dia, 5 dias por semana, ou seja, do final de domingo até sexta-feira, a gente vai ter o mercado funcionando, começa ali umas 6, 7 horas da noite, e ele fecha também 6, 7 horas da noite de sexta. Tá? O mercado tem mais volume em alguns horários específicos justamente por conta do fuso horário. Então, quando é o horário da Bolsa de Londres abrir, geralmente a gente tem a sessão de Londres, que é uma sessão com mais liquidez. Quando é o horário que está com mais liquidez no Japão, vai ter a sessão asiática. Tem várias sessões e várias dinâmicas. Inclusive, a gente usa isso para operar no mercado. E logo mais eu vou te explicar mais sobre isso. Fora isso, é um mercado completamente descentralizado, ou seja, não tem uma mesa de negociação como, por exemplo, a Bolsa de Valores brasileira, onde você manda a ordem para a B3 e ela executa, ou a Bolsa de Valores americana. É um mercado completamente descentralizado, onde a gente tem vários players, várias corretoras, e elas fazem o preço do mercado. Na prática, isso não muda nada, é só para você entender a dinâmica e saber que ele é um pouco diferente das bolsas brasileiras. E você pode operar de duas maneiras, e vou te explicar agora a dinâmica de cada uma. Se você já possui um capital próprio, digamos que você tem 5 mil reais que você tenha disposição para operar e queira operar com esse dinheiro, você tem todo o direito de pegar esse dinheiro e colocar na corretora e operar. Você vai operar com seu próprio capital e todo o seu potencial lucro ou prejuízo é 100% seu. Ou seja, se você mandou 5 mil reais para lá, operou de tal jeito, perdeu 1.000 reais, pronto, agora você só tem 4 mil. Mas existe um outro mecanismo que eu já vou me aprofundar em outros vídeos, e até mesmo nesse vídeo mesmo, que são as mesas proprietárias. Vini, o que são mesas proprietárias? Basicamente, as mesas proprietárias são empresas sérias que têm um dinheiro para ser gerenciado e eles contratam, entre aspas, traders para participarem e poderem operar com o capital deles. Vini, como que eu consigo operar com uma mesa proprietária? Como nesse mundo nada é de graça, para você poder ter a oportunidade de operar uma mesa proprietária, você tem que pagar uma taxa para mostrar que você é eficaz. E eu vou te explicar essa dinâmica agora e vou dar como exemplo a FTMO. A FTMO é uma das mais famosas e mais renomadas do mundo. Vini, você está dizendo então que só dá para operar mesa proprietária se for pela FTMO? Não. Você pode escolher outra mesa proprietária que for o teu gosto. Inclusive, eu não tenho nenhuma parceria. E se amanhã eu quiser falar mal da FTMO, eu vou fazer um vídeo aqui e vou falar mal. Eu só estou falando da mesa proprietária que é mais conhecida e mais falada pelo pessoal. Para você conseguir operar com capital de terceiros através de uma mesa proprietária, você precisa passar por um desafio chamado Challenge. Basicamente é uma prova para você colocar em questão e mostrar que você sabe operar e mostrar as suas capacidades de gerir o dinheiro. Caso contrário, eles não vão te dar o dinheiro deles para você operar. Até porque o maior risco em questão é o dinheiro deles que está lá no jogo. Aqui a gente tem o desafio da FTMO e você pode escolher o capital que você queira operar a mesa proprietária. Obviamente, quanto maior o capital, mais cara vai ser a mesa. Aqui a gente tem de 10, 25, 50, 100 e até mesmo 200 mil dólares. E existem várias maneiras de você fazer isso. E eu, inclusive, tenho um plano de carreira que geralmente eu sugiro para os alunos. Começa na mesa de 10 mil dólares, para você começar a sentir o mercado. É uma mesa mais barata, ela custa 155 euros, 800 reais mais ou menos. Depois, você passa 3 meses para passar,
3 meses operando com essa conta, tira uns lucros e depois disso você já consegue até mesmo comprar a mesa de 25 mil dólares para você fazer outro desafio com o próprio lucro da mesa inicial de 10 mil dólares. Como funciona o desafio? Basicamente, a gente tem 2 etapas. A primeira etapa é a etapa do desafio, que você não pode perder mais do que 500 dólares em um dia e você não pode perder mais do que 1.000 dólares no total. Ou seja, se você perder 490 dólares em um dia, você não vai perder a mesa. Mas se você perder 490 dólares 3 dias seguidos, você já vai ter excedido os 1.000 dólares de prejuízo. Ou seja, tem um máximo prejuízo diário, um máximo prejuízo total e também tem a meta de lucro, que é os 1.000 dólares. Atingidos os 1.000 dólares, eles te mandam um e-mail te passando a nova conta, que é a conta da verificação. A verificação tem um mínimo de 4 dias para operar e a mesma meta de prejuízo e o mesmo prejuízo máximo. Porém, a meta de lucro é menor, é só metade da fase inicial. Feito isso, você tem a conta nas suas mãos e agora você já consegue operar e 80% dos lucros, geralmente é de 70% a 80% dos lucros, são seus. Ou seja, você botou R$800 e agora você está operando aí com uma mesa de 10 mil dólares. Vini, o que isso significa na prática? Digamos que você começou numa mesa, você pagou R$155 e conseguiu passar de fato. A primeira coisa que acontece é você receber sua taxa de volta, o refund, que é o reembolso, né? Traduzindo isso para o português. Ou seja, você já não tem risco nenhum. E daí vamos dizer que você lá, operando com 10 mil dólares, consegue um retorno, o que eu não acho difícil, tá? Você consegue um retorno operando com 10 mil dólares, um retorno de 2% em um mês, tá? Vini, você está dizendo que todo mês você consegue tirar 2%? Não. Tem mês que eu tiro 20%, tem mês que eu tiro 0%, sai no 0 a 0. É um mercado financeiro, renda variável, e óbvio, renda variável varia. Então não tem como você tentar prever, tentar uma previsão segura. Não existe isso. Mas 2% de 10 mil dólares seria 200 dólares. Ou seja, em um mês você fez 200 dólares de lucro e 80% disso é seu. Se a gente fosse converter para real, seria uns R$1.000 e obviamente você teria R$800 de lucro para você. Vini, é muito pouco? Cara, você está mesmo falando que é muito pouco, sendo que você não colocou risco, além do seu tempo, do seu investimento de capital mental mesmo, de operar no mercado, e você está começando, é uma carreira. Então, isso aqui é como se fosse o seu estágio, só que remunerado enquanto você aprende. Então, eu quero que você entenda essa dinâmica aqui como um plano de carreira. Primeiro, isso aqui digamos que você demorou 3 meses para passar. Isso aqui é com 4 meses de mercado, porque a gente já está falando do primeiro mês operando com a conta. Então, se você colocar um risco de 1% por trade, é difícil demais você quebrar, é quase impossível, para não dizer que é impossível. Então, seguindo o gerenciamento certo, é impossível você quebrar. E agora, a gente vai para a parte prática, onde eu vou te mostrar como eu opero, como eu gerencio o risco e como você consegue executar tudo isso e, de fato, começar no mercado de Forex. E, além disso, vou te dar uma oportunidade de você ter acesso à minha planilha de gerenciamento de risco prático. Agora, eu vou te explicar a dinâmica prática do que são as moedas no Forex. Então, vou pegar, por exemplo, a moeda que provavelmente você conhece, provavelmente você mesmo já fez uma negociação de Forex, que é o euro. E se você parar para pensar, o euro é uma das moedas mais importantes do mundo e você pode fazer dinheiro operando essa moeda. O euro, ele é cotado da seguinte maneira, euro-USD. E aqui a gente vai ter as duas denominações, né? Uma moeda base e outra de cotação. Nesse caso aqui, a moeda base é o euro e a moeda de cotação é o dólar, tá? Vini, qual é a utilidade prática para eu saber isso aqui? Ora, quando você vê a cotação no mercado, a variação no dia a dia, você vai saber, hoje, por exemplo, hoje 1 euro vale 1,08175 dólares. Ou seja, euro-USD é igual a 1,08175 dólares. Acho que foi isso que eu falei. Então, o que eu quero que você entenda é o mercado de Forex é nada mais, nada menos do que o mercado de câmbio. Então, você vai ver todo dia o mercado variando. E existe uma dinâmica muito importante que é a correlação entre os pares. Por quê? É matemática básica, tá? Então, se a gente está falando do euro-USD, a gente está falando aqui do euro-dólar, né? Que o pessoal também gosta de chamar, que é o euro sendo dividido pelo dólar. Isso aqui é uma fração matemática. Então, vamos supor, tá? Se o dólar sobe, que é o denominador dessa fração aqui, eu sei que vocês não querem voltar para a escola tão cedo assim como nem eu, mas eu quero que você entenda essa dinâmica. Se o dólar sobe, o euro tende a cair. Por quê, Vini? Olha, digamos que a gente está fazendo aqui uma divisão, tá? Aqui em cima a gente tem o número 10 e aqui embaixo a gente tem o número 20. Todo mundo entende essa dinâmica? E aqui vai dar 10 dividido por 20 é 0,5. Certo? Se eu aumento o número aqui de baixo, boto, sei lá, 10 divididos por 100. Você concorda comigo que agora esse número aqui vai ficar menor? Então agora a gente vai ter 0,01. Por quê? Porque a gente está falando que quando o número de baixo, o denominador, aumenta, o resultado final tende a ser menor. Vini, eu não sei porra nenhuma de matemática, eu era um lixo na escola, não tem problema nenhum. Só estou te explicando a dinâmica que quando o dólar sobe, o euro tende a cair. Se você é ruim em matemática, você grava essa lógica. Dólar sobe, euro cai. Dólar sobe, euro cai. Se você não gostou dessa lógica matemática, pensa de outro jeito. Eu consigo explicar de outra maneira também. Digamos que os Estados Unidos, qual é a maior moeda global que compete com os Estados Unidos? Não é o iene japonês, não é o franco suíço, não é o rublo russo, é o euro.
em termos de potência, em termos de importância monetária. Então, digamos que o euro, a Europa, numa situação macroeconômica melhor, seja ruim para os Estados Unidos e assim o vice-versa. Os Estados Unidos bem significam a Europa ruim, tá? Você pode gravar tanto da lógica mais geopolítica quanto da lógica mais prática, tá? Fora isso, eu quero que vocês entendam uma dinâmica que é muito importante, que é a dinâmica dos contratos no mercado de Forex, são os lotes. Eu vou te explicar isso aqui agora na prática, tá? Aqui na tela, vocês estão vendo essa explicação aqui que eu colei para vocês, que é justamente uma explicação de uma aula da comunidade Penido, onde eu opero publicamente, e aqui é basicamente a visão por trás dos lotes do mercado de Forex. A gente vai ter o lote padrão, o mini lote e o micro lote. Vini, como que eu entendo na prática quanto eu estou botando numa operação e quanto que eu vou colocar de risco? É isso que eu vou te mostrar agora na minha planilha de gerenciamento prático. Vini, eu não sei nada de gráfico. Vini, eu não sei operar. Fica tranquilo, a gente vai mostrar isso até o final do vídeo. Mas antes eu preciso te explicar essa dinâmica. Bom, pessoal, o que vocês estão vendo agora na tela é uma planilha prática que eu montei por conta, mostrando como você pode calcular a alavancagem de uma operação no mercado de Forex. Eu tenho essa planilha, ela serve tanto para Forex, quanto para B3, quanto para cripto, tá? Uma planilha que eu desenvolvi para os meus alunos. Vini, como eu posso ter acesso a essa planilha? Assistindo o vídeo até o final, eu vou te explicar como você pode ter acesso. Mas vamos à prática. Digamos que eu, Vinícius, não vou explicar nenhuma teoria prática, tá? Vini, eu acho que o euro vai subir, o que eu tenho que fazer? Então, digamos que o euro está nesse preço aqui, eu vou botar minha entrada aqui, meu stop aqui, meu alvo aqui. Vini, o que é stop? Vini, o que é alvo? Já vou explicar tudo. Mas, basicamente, o stop é o teu disjuntor. É melhor a dinâmica do no break. Você sabe o que é o no break do computador? Quando acaba a luz na tua casa, para você não estourar o HD do teu computador, tem um no break. Ele basicamente sustenta o teu computador por algum tempo, ele tem uma bateria que prolonga um pouco a tua carga energética, e daí você vai lá, desliga o computador e pronto, você está seguro, não quebrou. É a mesma coisa do stop. Se o mercado for contra a sua operação, se você tiver errado, você vai perder uma determinada quantia que você mesmo colocou já como pré-determinado. Ou seja, você não corre o risco de perder mais do que deveria, certo? Dito isso, a gente tem o stop e o alvo. O alvo é quando as coisas vão ao nosso favor, a gente bota uma região para realizar o lucro, porque a gente quer o lucro no bolso, tá? Então, digamos que você quer operar e você vai operar com capital próprio, que foi uma dinâmica que eu te expliquei. Se você vai operar com capital próprio e você vai operar, digamos que, para botar $1.000 no mercado, tá? Vou falar aqui na dinâmica de dólares, porque nesse mercado a gente sempre vai falar de dólar, e você quer arriscar 1% por trade, tá? O que eu acho arriscado para alguém iniciante, mas se você já manja de mercado, pode ser uma boa, tá? Deixa eu botar aqui, ó. 1% vezes $1.000. A gente está falando de $10 de risco por trade. Então, se você vai botar R$5.000 para operar no mercado e quer seguir um gerenciamento sério, e está operando com uma conta que a sua alavancagem é de $500, tá? Que aqui pode ser mais de 500 ou menos de 500. Eu geralmente opero com a conta de 500 de alavancagem. Digamos que você só aceita perder $10 por trade. Você vai colocar aqui um número de contratos justo, tá? Se você colocar 5 contratos, você está botando $200 de risco. Você está falando de 20% do teu capital. Se você colocar um contrato, a gente está falando de $42, 4 vezes o risco que você quer. Então, a gente bota aqui 0,2, 0,25. Então, esse vai ser o número de lote que você pode operar. Ué, Vini, mas eu só vou lucrar $26? Cara, você está operando com pouco capital. E a gente está falando que se você conseguir ter uma taxa de assertividade boa e fizer isso pelo menos no mês de 30 dias, digamos que a gente vai conseguir operar em 20, tá? Se desses 20 dias você conseguir lucrar em 12, a gente está falando que você teve de lucro, tá? Vou botar aqui. Lucro, isso seguindo esse gerenciamento, tá? Prejuízo. De lucro, a gente teve isso aqui vezes 12. E de prejuízo, a gente teve isso aqui vezes 8, né? Ou seja, o total são $233 de lucro. Ou seja, eu tô falando que com R$5.000 conseguiu gerar R$1.000 de lucro, tá? Isso aqui é operando com capital próprio. Com mesa proprietária, você pode fazer uma dinâmica até melhor, porque lá você opera com mais capital. Então, se você quiser colocar, por exemplo, uma mesa de $10.000, você pode botar o risco de $100 por trade. Aí você vem aqui e bota 2,2 contratos, 2,5, acho que fica melhor. Pronto, 2,35, que eu acho que você está ali no 0 a 0, $100 de prejuízo para 250 de lucro. Vini, por que você está falando isso? Porque essa dinâmica é essencial para você operar no mercado. Enquanto você não entender o seu prejuízo máximo como o seu risco, você nunca vai conseguir ser lucrativo. E agora você entendeu a principal dinâmica, que é, se eu quero ser lucrativo no mercado, se eu quero ganhar dinheiro a curto, médio e longo prazo, eu preciso entender a dinâmica do gerenciamento de risco. E essa é a dinâmica principal que vai circundar a nossa estratégia. Na hora de operar o mercado, eu foco principalmente em não perder muito dinheiro. Inclusive, essa é uma regra número 1 de qualquer investidor. Never lose money, nunca perca dinheiro. Regra número 2 é nunca se esqueça da primeira regra. Sabe por quê? Se você tem R$1.000 e perde 500, você tem agora só R$500. E para chegar a R$1.000 de novo, você vai precisar dobrar o teu capital. Ou seja, o trabalho é muito maior, você vai ter muito mais dor de cabeça. Então, nosso foco é sempre perder pequeno para ganhar grande. E é essa estratégia que a gente tem que seguir. Dito isso, vamos voltar aqui para o gráfico. Eu vou explicar para vocês agora, na prática, esmiuçado,
como eu opero, a estratégia que eu uso para operar, e depois eu vou mostrar na prática como abrir uma operação no próprio MetaTrader. E antes que você me pergunte, Vini, quero ter acesso a essa planilha, como que eu posso fazer? Essa planilha de gerenciamento de risco prático, que é de fato praticamente um protocolo, eu vou entregar num curso gratuito que eu vou fazer nos próximos dias aqui no canal. A única coisa que você precisa saber e precisa fazer para receber essa planilha é clicar no primeiro link da descrição, se inscrever e entrar no grupo do WhatsApp. Porque ao longo dos 3 dias de imersão, eu vou liberar essa planilha para vocês entregarem na prática. E lá eu vou entregar muito mais conteúdo, muito mais profundo, muito mais prático do que eu estou te ensinando aqui, porque a gente vai estar junto em live e vou inclusive poder tirar suas dúvidas. Mas vamos voltar aqui para o conteúdo, afinal é por isso que você veio e é isso que interessa. Eu vou ficar bem pequenininho aqui na tela para a gente poder esmiuçar a estratégia. Basicamente, esse aqui é o gráfico semanal do euro. Vini, eu não estou entendendo nada. Você pode me explicar o que significa cada uma dessas velas? O que significa cada uma dessas coisas que está no gráfico? Sim, basicamente isso aqui são candles. Vini, o que é candle? Candle, traduzindo do inglês para o português, significa vela. Ou seja, a gente vai ter o corpo do candle, o pavio, que é como se fosse aquele linho, né? Aquele barbantezinho da vela que a gente bota o fogo. E aqui é o corpo do candle. E eu preciso te explicar a dinâmica deles antes que a gente fale de qualquer outra coisa. E por isso eu peguei essa imagem aqui, que se você botar candlestick na internet, você vai encontrar também. Esse aqui é um candle de alta. Um candle de alta, ele tem o corpo para cima, um corpo verde, no caso, no meu é verde também, e o de baixo é vermelho, que no meu é preto, tá? Aqui é abertura e fechamento, a máxima e a mínima. O que isso significa na prática? Digamos que a gente está falando que isso aqui é no time frame de 1 hora, tá? Ou seja, esse candle representa 1 hora de movimentação no mercado. Dito isso, isso aqui é muito importante, tá? Então tatua isso no teu cérebro, grava essa aula aqui, de repente anota no teu caderno, para você não perder e não esquecer esse conteúdo, tá? Esse aqui é o gráfico de 1 hora. Então, se o gráfico de 1 hora é assim, se o gráfico de 1 hora é assim, significa que ele abriu aqui e ao longo do pregão ele foi movimentando. Ele chegou a tocar aqui embaixo, tá vendo que a mínima durante esse período de tempo, que é 1 hora, ele chegou a tocar aqui embaixo, depois ele foi lá em cima e depois ele fechou aqui. Ou seja, o que eu quero que você entenda, o candle, acima de qualquer outra coisa, ele conta uma história. E quando você é um analista gráfico, que é o que a gente faz aqui, que é a nossa profissão como trader, o nosso objetivo é entender o que os candles contam, quais histórias estão por trás do mercado. Então, não me entenda mal. Quando eu falo que eu opero como institucional, não é porque eu tenho um segredinho secreto. É porque eu entendo e interpreto o gráfico como institucional, entendo onde está entrando liquidez, para que eu entenda a história que está por trás de cada candle, e não simplesmente veja eles e jogue um monte de indicador na tela. Dito isso, a gente tem aqui o gráfico semanal do euro. E eu posso te afirmar algumas coisas categoricamente. A gente pode até começar pelo gráfico mensal. O euro, nos últimos anos, ele refez uma mínima muito, muito, muito antiga, lá de 2017. E quebrando essa mínima, a gente veio tocar um ponto de liquidez, que aqui eu não tenho nem disponível dessa corretora, né? Mas se a gente botar da FXCM vai aparecer, ó. A gente tocou uma mínima antigona, tá vendo? Lá de dezembro de 2002. Ou seja, o preço veio buscar a liquidez abaixo dessa região. E eu já vou te explicar o que significa isso. Inclusive tem aulas que eu explico só isso aqui no canal. E infelizmente eu não consigo mostrar tudo num gráfico de 1 hora. Mas basicamente a ideia é, a gente veio tocar naquela mínima lá de 2002 justamente para manipular o varejo e o institucional fazer a virada de mão. Vini, não entendi nada. O que isso significa na prática? Você não precisa entender isso. Você só precisa entender que esse foi um ponto de virada de mão. E a partir daqui o institucional começou a comprar. Ué, como você sabe disso? A gente sabe disso através de algumas coisas, mas principalmente depois do sweep, de uma sell side, ou seja, o sweep, o que isso significa na prática? Digamos que o preço está movimentando assim, ó. O que a gente está vendo nessa movimentação aqui? Há mínimas alinhadas. Isso aqui é o que a gente chama de sell side liquidity. É liquidez do lado comprador. O que isso significa na prática? Que há muita liquidez abaixo dessas mínimas, porque o varejo está abrindo muito long aqui, não só o varejo, os traders no geral estão abrindo long aqui, com stop abaixo dessa mínima. E geralmente, o que o institucional vai fazer? Porque ele não é burro e ele quer ganhar dinheiro em cima dos trouxas. Ele vai manipular o mercado para vir aqui embaixo, fazer uma indução, e logo depois ele virar a mão e dar continuidade ao movimento principal. Isso é o que a gente chama de sweep. O sweep, nada mais, nada menos, significa o quê? Que essa mínima foi manipulada e que o mercado tentou induzir as sardinhas, o varejo, a vender o mercado aqui, ou estopou todo mundo e deu continuidade ao movimento principal, que era objetivamente de alta. Nesse caso aqui, a gente vê um movimento característico de sweep, como eu mostrei para vocês, uma mínima lá de 2002, e a gente fez uma virada de mão. E essa virada de mão é categorizada pelo que a gente chama de Fair Value Gap. Não vou me aprofundar aqui, mas o Fair Value Gap
significa gap do valor de justo ou gap de barra. O que isso significa? Eu vou até escrever o nome aqui, caso você queira estudar mais depois, mas o Fair Value Gap, ele significa a diferença entre a máxima do candle anterior e a mínima do candle seguinte, ou o contrário, né? Se for o Fair Value Gap de baixa, é a mínima. Deixa eu pegar aqui um Fair Value Gap de baixa, pra vocês verem. Aqui, ó. Ele é a distância entre a mínima desse candle e a máxima do outro candle. Vini, o que significa o Fair Value Gap na prática? O institucional aqui entrou tão forte comprado que não deu tempo de preencher todas as ordens. Então aqui fica, de certa forma, um vazio de liquidez, um vazio para ser preenchido. E por que eu digo que um Fair Value Gap indica a virada de mão? Indica porque a gente viu uma movimentação tão forte, um displacement de alta tão forte, que não deu tempo nem de computar todas as ordens. É como se você pegasse um elefante e jogasse numa piscina. Digamos que isso aqui é uma piscina muito mal desenhada. Eu venho aqui e jogo um elefante, ou melhor, um hipopótamo, vai, com o chifre dele aqui, ó. Isso aqui é um hipopótamo. Se eu jogo ele na água, o que vai acontecer? Vai jogar muita água para fora. Esse é o displacement característico, que é o quê? Entrou tanta liquidez, tanto volume, que o mercado foi incapaz de processar tudo. Ele só movimentou e só fez a movimentação de alta. Ou seja, nesse caso aqui, o nosso viés é claramente de alta. E a partir disso, a gente já entende que o mercado tem uma tendência a subir no longo prazo, e agora a gente vai diminuir nos time frames para entender o que está acontecendo nos time frames menores e poder pegar a movimentação. Nesse caso aqui, a gente está vendo o preço. Depois de manipular essa sell side, ó, de novo. Ah, Vini, mas a sell side não era aquela do gráfico mensal? Era, mas aqui a gente vai ter outras. Em todos os time frames, você pode, inclusive, achar que o mercado vai subir no semanal e cair no diário. Por quê? São time frames diferentes, só que o que você tem que entender é a hierarquia dos tempos gráficos para usar isso ao teu favor. Ou seja, se eu estou no semanal, entendi que manipulou uma mínima, aqui quebrou essa estrutura com displacement, deixou o fair value gap, e agora a gente está lateralizando aqui, o que é mais provável de acontecer? Se eu traçar o meu referencial de premium discount, o que eu percebo? O mercado precisa, é natural, o mercado precisa mitigar essa pernada de alta, tocar aqui para dar continuidade de alta. Por quê? Porque é isso que o institucional faz na prática. Ele quer comprar barato e vender caro. Então o que a gente está vendo aqui é exatamente isso. Aqui o preço está caro, é a zona premium. Ou seja, o institucional não quer ficar comprando o preço aqui. E é por isso que ele vai manipular o mercado até aqui embaixo, para depois eles poderem comprar mais barato. Então, na prática, o que você tem que fazer? Você tem que traçar mínimas e máximas alinhadas, buy side, sell side, liquidity, traçar premium e discount, que é para você entender a zona certa de comprar e de vender. E a partir disso, você consegue tomar decisões muito mais bem ponderadas. Vini, eu tô boiando, tá muito conceito para minha cabeça. Eu sei que é muito conceito, mas é por isso que você precisa assistir várias aulas, vários conteúdos, e aqui no canal tá completo disso tudo. Mas eu preciso ser objetivo te mostrar na prática como que a gente faz essa análise. Então, aqui eu já entendi que por mais que a tendência a longo prazo seja de alta, a médio prazo essa tendência não tá tão forte assim, porque a gente veio tentar buscar essas máximas aqui, esse fair value gap segurou o preço, ou seja, o institucional percebeu que aqui estava caro demais para continuar comprando, e a partir daqui a gente começou a devolver a pernada de alta. Mitigação, você percebe que subiu forte, desceu devagar. Subiu de elevador, desceu de escada devagarzinho, tentando manipular, você vê que toca aqui em cima. Ou seja, com uma série de induções, o mercado ainda está com viés de baixa a curto e médio prazo. Então, não duvidaria da gente buscar, nas próximas semanas, algo mais ou menos assim, ó. Quebrar essas mínimas, de repente dar uma manipulada aqui embaixo e depois subir. Por quê? Isso aqui é a estrutura clássica do Market Maker Buy Model. O que é o Market Maker Buy Model? É o modelo do Market Maker, do fazedor de mercado, do institucional, querendo comprar cada vez mais barato. E para isso ele vai jogar o preço cada vez mais para baixo. Nesse caso aqui, a gente está numa lateralização meio chatinha, mas o nosso viés a médio prazo, a curto prazo vai ser de baixa. E agora a gente vem para o gráfico diário e toma essa decisão. Vini, isso aqui, tudo que você falou é muito complicado. E para mim parece ser quase impossível ganhar dinheiro no mercado. Que bom, eu tenho uma notícia muito boa para você. Existe uma maneira de você operar, não que você não precise, mas você não vai ser refém, você não vai ser escravo disso, que é o que eu chamo de estratégia 3P1. Você não precisa ficar olhando o gráfico semanal, mensal, diário. Você só precisa operar num horário específico do dia e fazer dinheiro. Essa é a tua única preocupação e eu vou te mostrar como, agora, na prática. Aqui no gráfico, como vocês estão vendo, eu vou me colocar aqui no cantinho de novo, a gente tem o gráfico no diário. E eu não opero nem no diário essa estratégia. Geralmente eu opero ou no de 5 minutos ou no de 1 minuto. É um day trade, um scalp, uma operação muito curta. Então, eu vou jogar aqui no de 15 minutos e vocês vão entender na prática como funciona essa operação. Você lembra que lá atrás eu falei que existem diferentes janelas para você operar no mercado? Existe a janela de Londres, a de Nova York e a asiática. E essa estratégia, ela pode funcionar em 4 janelas do dia, mas eu só vou te explicar agora uma delas. E ela sempre vai acontecer às 10 horas da manhã de Nova York. Hoje, no Brasil, no atual momento do ano, em fevereiro, 10 horas da manhã de Nova York, é meio-dia. Vini, tem hora que não é isso?
Tem hora que não é isso. Tem momentos do ano que lá acaba o horário de verão, se eu não me engano, ou começa o horário de verão, não sei dizer. E daí o horário passa de ser meio-dia e volta a ser 11 horas da manhã, tá? Na prática, o que isso significa? Que você tem que se programar para poder operar nessa hora. Vini, não posso. Você pode operar na janela da tarde, que é às 4 da tarde aqui, segundo o fuso horário de agora. Ou de madrugada, de 3 às 4 da manhã, 3 às 5 da manhã, se eu não me engano, também existe a janela da Silver asiática. Silver 3P1 são nomes diferentes para a mesma estratégia. Agora, vamos para a prática. Essa estratégia, como eu te expliquei, ela funciona em um horário específico do dia. Você pode conseguir ganhar dinheiro operando nesses horários? Com certeza, mas eu não recomendo. Eu não quero que você reinvente a roda. E essa estratégia também não é a única estratégia possível para você ganhar dinheiro nesse mercado. É só uma das estratégias que eu utilizo, mas é um modelo específico que você consegue operar todo santo dia, ser muito consistente e assim o maior trabalho, o heavy lift, que é o levantar o peso pesado, vai ser feito pelo tempo, porque é uma estratégia bem simples e bem fácil de ser consistente. Basicamente, você vai esperar uma movimentação específica e vai fazer uma entrada de 2 para 1. O que significa 2 para 1? Você lembra que eu te falei lá atrás da dinâmica do stop do alvo? A gente fala da assimetria, risk return rate. O que é isso? Basicamente, a taxa de risco-retorno ou a assimetria, ela define para você a razão entre o seu stop e o seu alvo. Ou seja, digamos que a gente está operando com uma operação que tem assimetria de 2 para 1. Significa que para cada dólar ou real, cada unidade de dinheiro, cada dinheiro que eu estou assumindo de risco, eu tenho um potencial 2 dinheiros de lucro. Ou seja, se eu estou com 100 dólares de stop, eu tenho um potencial de 200 dólares de lucro no alvo. Ou seja, é uma assimetria positiva para mim. Vini, você já não falou uma vez que você operava com 5, 6 para 1? Sim, eu já consegui abrir operações da casa de 10 para 1. Já consegui abrir uma operação e depois mexer no stop e consegui operar com 17 para 1. Mas esse não é o modelo viável para você que está começando e nem acho que para mim seja. São operações que você vai depender muito mais do mercado e ao teu favor. E nesse caso você consegue pegar um take curto, uma movimentação simples e prática. Então, eu vou te mostrar agora uma tabela que é muito importante e que lá na gringa o pessoal fala disso de forma muito aberta. E aqui no Brasil eu não sei por quê, provavelmente porque eles não sabem nada de mercado, nenhum trader, nenhuma pessoa séria fala sobre isso. E essa tabela aqui é a razão de risco-retorno versus taxa de assertividade. O que isso significa na prática? Mostra o quanto você precisa acertar para ser lucrativo em cada um das taxas de risco-retorno. Então, se a gente opera 2 para 1, significa que a gente precisa ter uma taxa de assertividade, uma win rate, como está dizendo aqui, de pelo menos 40%. Ou seja, de 10 dias que você opera, você precisa acertar pelo menos 4. Se você opera com 5 para 1, até acertando só 20%, você consegue ser lucrativo. Mas eu considero muito mais difícil e a probabilidade vai estar contra você. E eu também não acho que seja legal operar 1 para 1, porque você está com um risco muito grande, uma exposição muito grande, e se você quiser de fato crescer, você vai ter que operar com um risco muito pequeno. Então, na minha visão, mais viável é operar sempre 2 para 1. E as pessoas que eu acompanho lá da gringa, o pessoal que de fato eu respeito, sempre opera uma operação não necessariamente com 5, 6 para 1. Isso é algo muito vislumbrante, mas na prática isso é muito inviável. Beleza? Então agora, vamos para o gráfico e eu vou te mostrar na prática, como funciona essa estratégia e como eu executo todo santo dia com um exemplo real. Aqui, vocês estão vendo agora o gráfico do euro. Esse aqui é um gráfico que você encontra no site chamado TradingView. Todas as análises que eu fiz aqui foram no TradingView. Vini, o que é TradingView? É um site completamente gratuito. Significa que você não tem como pagar? Claro, eu tenho um plano pago do TradingView, porque para mim faz sentido, porque eu vivo no mercado, e para mim isso é um investimento. Mas se você não tem condição de fazer isso agora, ou se não faz sentido para você, não se preocupe. O TradingView é uma plataforma que tem as suas principais funcionalidades de forma gratuita. Dito isso, vamos aqui para a prática. Aqui no TradingView, como vocês estão vendo, eu estou com um gráfico de 15 minutos do euro. E aqui eu já tenho um spoiler para você. Esses são os 3 passos para você executar essa estratégia. E para mim, qual que é o grande diferencial disso? Ao invés de outras estratégias que geralmente são muito abstratas ou coisa do tipo, essa aqui é uma estratégia prática. Você não precisa de muita dificuldade, você não precisa de muita informação, você não precisa de uma coisa subjetiva. É algo simples e prático. Se você fizer o que a estratégia manda, não tem como você não ganhar dinheiro, porque você vai seguir o gerenciamento correto e tudo mais. Eu, Vinícius, opero de 1 minuto, tá? E eu vou te mostrar como que eu consegui essa análise, beleza? Então, ataque de liquidez, quebra de estrutura mais fair value gap e entrada de 2 para 1. Grava isso, porque isso vai ser muito, muito, muito importante e você vai precisar lembrar disso tudo. Então, eu vou até fazer o seguinte, eu vou lançar o Ctrl+C aqui, que daqui a pouco a gente vai usar isso aqui de novo, tá? Primeiro, a gente joga no de 5 minutos. Na verdade, eu vou jogar... de 5 minutos mesmo. O de 1 minuto é melhor. Joguei no de 1 minuto. E agora eu vou procurar o horário, a janela de tempo, que é ali que a gente opera essa estratégia, que é a partir do meio-dia do Brasil, no fuso horário atual. Vini, você está dizendo então que muda o horário? Eu estou falando que é sempre às 10 da manhã de Nova York.
até para você ficar ligado caso você esteja vendo esse vídeo muito lá para frente, tá? Então, aqui é quando começa a janela e acaba 1h da tarde, né? Então, até 1h da tarde a gente tem a janela aí, tá? Dito isso, agora a gente vai procurar entender o que está acontecendo no mercado e como a gente vai entender essas oportunidades. Por isso, eu vou botar o gráfico no modo replay. Eu gosto de operar no replay? Não. Eu não sou a favor de nenhum trader que ensina no gráfico replay, porque para mim o cara não sabe operar. Eu opero ao vivo com os alunos, tá? E fique claro isso aqui e mantenha a transparência com vocês. Eu prezo por isso, porque na minha visão só faz sentido se você tem skin in the game, se você botou o teu na reta. E é isso que eu faço publicamente há mais de anos, tá? Então, dito isso, se a gente botar aqui no gráfico de 5 minutos, o que a gente percebe? A gente tem um movimento inicial de baixa e uma possível continuidade de baixa acontecendo, principalmente impulsionada por um fair value gap aqui. Eu não vou me desdobrar muito nessa visão, mas basicamente existe um fair value gap aqui dando continuidade de baixa. Então, o que a gente percebe? Há essa mínima aqui para ser atacada, ou seja, uma região de liquidez, como eu expliquei para vocês, uma sell side liquidity, e é provável que o preço venha atacar aqui. Se eu conseguir ter esse viés, o que você pode errar, inclusive está dentro do gerenciamento, você errar um dia ou outro, isso pode acontecer dentro dessa estratégia. Se algum dia você errar e estiver dentro do gerenciamento, não tem problema. Eu, por exemplo, nesse dia, errei. Eu estava com viés de alta, eu fiz uma compra e tomei um stop. Mas eu estou fazendo aqui com vocês justamente a explanação para vocês entenderem. Então, já que a gente já entendeu que está na janela de tempo, eu vou esperar o primeiro fair value gap a partir do movimento que eu quero, e eu vou entrar nesse fair value gap com a simetria de 2:1. Nesse caso aqui, o fair value gap foi gerado, tá vendo? E o fair value gap é exatamente esse daqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer minha entrada de 2:1 e eu vou mostrar para vocês como reconfigura essa entrada e como você pode abrir uma operação como essa. Aqui a entrada eu vou configurar assim, né? Entrada no fair value gap, o stop eu vou botar acima dessa máxima e o alvo eu vou botar o alvo de 2:1. Vini, o que é alvo de 2:1? Cara, é basicamente 2 vezes o seu stop. Então, o teu único foco aqui é colocar o stop de forma segura e o alvo vai ser sempre 2:1. Vini, se eu quiser botar o alvo maior, sinta-se livre para isso, mas você não vai estar obedecendo a risca a estratégia, tá? E daqui é só você esperar pegar na entrada, pegou na entrada, bateu o alvo, simples assim. Vini, se eu quisesse fazer no parciais, você tem todo o direito de fazer isso, tá? Eu, Vinícius, sou a favor, inclusive, de você fazer isso. Mas, na prática, isso pode se tornar difícil em um momento ou outro. Tem dia que você vai pegar assim na continuidade, como aconteceu aqui, e tem dia que você pode pegar na virada de mão. Eu, Vinícius, gosto muito de pegar na virada de mão, que é geralmente quando o preço chega aqui, tá? E foi o que eu fiz nesse dia, inclusive, tá? Deixa eu botar aqui para vocês entenderem. Na minha visão aqui, a gente estava quebrando uma estrutura para cima. Aqui foi o primeiro fair value gap de compra a ser gerado a partir do meio-dia. Então, a minha entrada era o quê? Era uma compra aqui, stop abaixo dessa mínima e o alvo aqui em cima. Na minha visão, estava certo. Só que o que aconteceu foi, o preço rejeitou nesse fair value gap, deu continuidade baixa, eu tomei um stop. Só que isso estava dentro do meu gerenciamento, não tem problema nenhum. Eu acabei de explicar na prática como você vai operar essa estratégia. Você não vai acertar todo santo dia, você não vai ser sempre lucrativo, mas você vai ser lucrativo o suficiente para botar dinheiro no teu bolso, para operar numa mesa proprietária que seja, conseguir botar um dinheiro a mais na tua casa no final do mês, vai conseguir pagar uma viagem, nem que seja uma viagem para o interior da sua cidade de carro. E para mim isso já é muita coisa, ainda mais nos dias que a gente está vivendo, onde tudo é cada vez mais caro. Às vezes você está tendo que abrir mão de comprar uma carne melhor no supermercado, às vezes você abre mão de comprar uma fórmula melhor para o teu filho. Então, o que eu quero te mostrar aqui é um meio de você agregar na tua renda e lá na frente você conseguir ganhar mais dinheiro. E se você, de novo, se você quiser ter acesso à planilha de gerenciamento, a um curso prático, onde eu vou te mostrar como eu opero, como você pode usar todas as estratégias que eu utilizo no mercado, você tem que clicar no primeiro link da descrição. Fora isso, eu coloquei alguns adendos aqui para o final para a gente se entender. Primeiro, esse vídeo aqui não é um ensino sobre opções binárias, tá? Nada disso aqui que eu estou ensinando, eu quero que você aplique em opções binárias, porque na minha visão esse mercado não é lucrativo. Não, Vini, mas eu ganho dinheiro com opções binárias. Sim, você pode até ganhar dinheiro, mas o problema é que a simetria de risco delas não é positiva. Opções binárias, como o nome já diz, elas são binárias. É 50-50. Você ganha o dobro do capital ou você perde o teu capital todo. Isso para mim não faz sentido. Além disso, as opções binárias têm vários escândalos aí de fraude e tudo mais em corretora. Eu opero no mercado sério, legislado e muito seguro, que é o mercado de Forex, que é o maior mercado do mundo. Não confunda uma coisa com a outra. Além disso, se você quiser operar com capital próprio, eu indico, eu não tenho nenhuma parceria, mas se você quiser, eu ouço os alunos falando bem da IC Markets, da XM, da Active Trade. E se você quiser operar mesa proprietária, tem vários. Tem a própria FTMO, tem a MFFFX, tá? Que é uma mesa proprietária mais nova. Tem várias, e você pode procurar mais. Se você quiser operar cripto, também tem a FX2, que tem mercado de cripto, de Forex. Você, inclusive, encontra mesas mais baratas lá, que são só de $5.000. Também tem a Top Step, que opera índices americanos. Eu só estou aqui para te mostrar como você pode começar nesse mercado e mudar de fato a tua vida a partir dele. Sim, é um meio de você transformar a tua família, a vida da tua família, começar a realizar alguns sonhos. E é óbvio que não é fácil. Se fosse,
qualquer um faria. Mas seguindo o gerenciamento apropriado e fazendo tudo do jeito certo, é quase impossível você não lucrar. Se esse vídeo te agregou em alguma coisa, se você gostou da didática que foi ensinado, se você gostou do conteúdo, deixa o teu like e se inscreve no canal, porque isso significa muito, muito para mim. E se você quiser mais conteúdos como esse, não deixe de clicar no primeiro link da descrição, comenta alguma coisa para eu saber que tu curtiu, e eu te vejo no próximo vídeo de casa, do escritório ou de qualquer lugar do mundo. Tamo junto, é só o começo e até mais.